Bom, pessoal, no nosso paciente chamava a atenção duas coisas, que ele tinha uma dificuldade mesmo em perder objetos em casa, que a gente pode levantar a hipótese. Ele perdia porque não sabia onde tinha colocado, ou porque esquecia, mas a questão de visa espacial ou memória. Mas ele tinha desde o começo uma desorientação espacial fora de casa. Então isso é um fato que chama a atenção da questão visa espacial estar cometida e é corroborado pela dificuldade grande que ele tinha de apraxia construtiva de fazer os desenhos e também de função executiva. E o sono é uma coisa que chama a atenção. Dava-se muito pouca importância ao sono, mas o distúrbio de sono REM, que pode se manifestar com os pesadelos, com movimentos importantes durante o sono, ele é hoje considerado um marcador para a demência com corpos de Levy. A neuroimagem da nossa paciente, ela não tinha uma atrofia de hipocampo significativa, hipocampo que é o hipocampo grau 1, tá certo? Que pode ser encontrado dentro da normalidade desse paciente sem alteração cerebelar. Mas quando a gente vai ver mais para cima, é evidente uma atrofia em região parietal do cérebro dele. Então, clinicamente, ele tem uma atrofia mais parietal. Sindromicamente, a gente chama esses quadros de atrofia cortical posterior, que a gente sabe que três patologias dão mais isso. A doença de Alzheimer, ela se manifesta muito como atrofia cortical posterior. A segunda possibilidade seria a demência com corpos de Levy. E em terceiro, a degeneração córtico-basal. E raramente também tem doença priônica como quarta hipótese. Quando você tem predominante uma atrofia em regiões mais posteriores, regiões mais parietais. E como é que a gente poderia ajudar a diferenciar isso? A espectroscopia, pessoal, não vai ajudar em nada nesses casos. O PET que esse paciente fez só corroborou que tinha um hipometabolismo mais posterior, mais parietal e mais à esquerda. Por isso que ele tinha uma dificuldade linguística na parte de organização da linguagem, tá certo? Então, o PET ele só confirmou aquilo que eu estava vendo, mas ele não me deu uma certeza patológica o PET com FDG. Se eu encontrasse uma deposição amiloide, um PET amiloide que a gente só tem hoje em São Paulo e no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, aí sim eu poderia ter evidência de depósito amiloide, sabendo que eu teria uma patologia amiloide nesse paciente. Mesmo assim, essa patologia amiloide também pode acontecer na doença com corpos de Levy. Descartaria uma degeneração corticobasal. Bom, e o líquor? O líquor é um exame que poderia ajudar. No nosso paciente, ele tinha uma beta-amiloide um pouco baixo, mas a fosfotal, que seria esperado encontrar na doença de Alzheimer aumentado, normal, quantal também total normal. Ou seja, uma alteração amiloide discreta que não consegue ser um líquor típico da doença de Alzheimer, que é uma queda da amiloide e um aumento da tal e da fosfotal. Então, quando você tem marcadores conflitantes, você tem que ter essa noção. Então, eu tenho um marcador que é topográfico, ressonância magnética com atrofia, ou um PET-FDG, eles topografam aonde está acontecendo mais alteração. O nosso exame neurológico já topografava que era na região parietal, então eles só confirmaram isso. Mas eles não são marcadores do processo fisiopatológico. O marcador do processo fisiopatológico seria ou o líquor, a beta-amiloide, ou a tal, ou um PET com traçador amiloide. Teria algum outro marcador, principalmente nesse caso, interessante? Sim, teria. Vários estudos mostram que um marcador de um espectro, um marcador de Trodat, um marcador dopaminérgico, ele ajuda a diferenciar a demência com corpos de Levy na doença de Alzheimer, inclusive em fases oligossintomáticas. Então, um PET, um SPECT com Trodat poderia ajudar. O Trodat é um marcador que marca receptor de dopamina. Ele estaria diminuído na doença de Parkinson, na doença corpus de Levy e na atrofia de múltiplos sistemas. Ele não é específico de nenhuma dessas doenças, ele só mostra que tem um déficit dopaminérgico, o que não é esperado encontrar na doença de Alzheimer. Então, o SPECT com Trodat poderia nos ajudar, sim, nesse caso, a diferenciar entre doença de Alzheimer ou demência com corpus de Levy. Mas o paciente já tinha uma coisa que chamava atenção, a alteração do sono. Nesse caso, pessoal, a gente acabou não fazendo espectro com Trodat por uma questão financeira. A gente tentou, como deve ser tentado na demência com corpus de Levy,
entrar com anticolinesterásico. Ele ficou um tempo bem com a rivastigmina na forma transdérmica. A gente pode usar a rivastigmina, a donepezila, são os dois que são mais usados para demência com corpus de Levy. Eles têm até uma resposta melhor do que na doença de Alzheimer. Mas, a despeito disso, ele evoluiu com a piora progressiva do quadro, com mais rigidez, com alucinações visuais frequentes, flutuações cognitivas, de atenção e também muito quadro desautonômico, e ele não tolerou nenhum antipsicótico para essa questão de visual, sempre piorava, ou seja, ele acabou tendo todas as características clínicas numa demência com corpus de Levy. O paciente ficou acamado e faleceu há 2 anos atrás, já na fase grave, no quadro de demência. A evolução dele foi típica de uma demência com corpus de Levy. Então, a demência com corpus de Levy, pessoal, fica na mente de vocês que ela é a segunda causa mais frequente degenerativa na população idosa. Deve ser pensada sempre quando homens, alteração de sono, alteração visoespacial marcante. Vocês têm que pensar em corpus de Levy e ficar atento para evitar o uso de antipsicóticos. A doença de Alzheimer eu não coloquei nenhum caso porque a gente discutiu muito na conferência sobre o CCL, sobre ela, mas ela é sim a forma mais prevalente de demência, começando mais comum em mulheres e tendo essa questão de memória mais frequente. Eu posso também ter na doença de Alzheimer, de forma mais rara, uma variante de comportamento, uma variante linguística e essa variante mais posterior, que seria diferencial nesse caso, que seria a atrofia cortical posterior. Então, para concluir, pessoal, nossos 4 casos, a gente viu que a sintomatologia é bem variável. A despeito da queixa ser sempre memória, ela nem sempre é mais acometida. A gente fica por obrigação sempre ver padrões reversíveis e procurar um padrão de atrofia. Ele se pode ter uma correlação com a patologia, mas nem sempre ter. E o futuro, pessoal, você ter uma certeza patológica maior. Tanto que hoje, na doença de Alzheimer, todos os trabalhos, eles só são aceitos com confirmação patológica, ou através de PET, tanto PET amiloide ou como PET tau, que é um PET mais recente, ou através de líquor. Sem isso, a gente não consegue publicar nada desse Alzheimer, porque passou a ser obrigatório a presença desses critérios para pesquisa clínica. A gente acaba aqui os casos clínicos, mas eu convido a vocês, quem quiser, na próxima página, eu disponibilizei a aula que eu deixei online para o S3, com os casos parecidos, mas focando mais assim os aspectos cognitivos, do que é função executiva, do que é memória, do que é atenção, do que é praxia, gnosia. Então, se vocês quiserem ver, fica um plus a mais, a página 5. Eu espero que tenham gostado dessa experiência. Abraços e até mais.